E aí galera, beleza? Então a gente está aqui para a nossa segunda aula, né, no editor de textos do Word. A gente aprendeu na primeira aula um pouquinho sobre o programa, o conceito dele. A gente viu um pouquinho também do layout dele e o que são as guias de ferramenta e os grupos de ferramenta, tá bom? Hoje a gente vai ver um pouquinho qual é a função da guia de ferramenta arquivo e página inicial, tá legal? De uma forma bem resumida, tá? Eu vou recordar com vocês agora o conteúdo que eu mandei, tá bom? Escrito, em texto, e a gente vai recordar um pouquinho do que eu falei na última aula e a gente vai ver um pouquinho das funções já das guias de ferramenta arquivo e página inicial, tá bom? Vou exibir aqui pra gente ver. Eu mandei esse documento aqui, tá bom? Word Informática, o conceito, né? O Word pertence ao pacote de programas Office da Microsoft. Ele permite a criação, edição e personalização de documentos contendo textos, imagens, ilustrações e uma grande variedade de elementos, tá legal? E aí as guias de ferramenta são abas na parte superior do programa e dividem os grupos de ferramenta por características. A gente viu que tem bastante, né? São muitas. E aí dentro de cada guia existem os grupos de ferramenta, tá? Que se dividem por característica que permitem diferentes as edições do documento, tá legal? Então a gente viu um pouquinho disso aí na última aula, expliquei para vocês como funciona isso tudo, tá? Esse layout do Word. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a guia de ferramenta arquivos, tá? Então ela permite a abertura de novo documento, impressão e fechamento de arquivos, tá bom? Então a primeira função, que é informações, a gente controla a proteção e informações referentes ao documento. É aqui que a gente descobre em qual computador ele foi feito, né, quantas palavras tem, quantos parágrafos, direitinho, tá? Aqui na ferramenta novo, a gente cria um novo documento, tá? Em branco ou personalizado. Aqui na ferramenta abrir, a gente abre um documento já existente, tá? Já feito antes no Word. Aqui em salvar como, a gente vai salvar um novo documento ou alterar o formato de um arquivo já existente, tá bom? Criar uma nova versão dele. Aqui em imprimir, a gente vai encontrar ferramentas para impressão do documento, tá? Que eu vou recordar com vocês lá na última aula. E compartilhar e exportar, a gente envia o documento por e-mail ou salva o arquivo em formato de PDF, tá? Para ele não ser editável, tá bom? Nós também vamos ver, nós também vamos ver aqui a guia de ferramenta página inicial, talvez seja mais importante no Word. Tá? Ela permite a edição e personalização do elemento do documento, tá? Então a gente vai encontrar aqui o grupo área de transferência, gerencia itens copiados do documento, ele vai copiar e colar elementos do arquivo, tá? Fonte, ele permite personalizar o texto usando diferentes fontes, estilos, cores e efeitos visuais, tá? Em parágrafo, permite a alteração do layout no parágrafo, como orientação do texto, espaçamento e recuo. Aqui em estilos, a gente visualiza e gerencia estilos personalizados, né, de texto pelo Word. E na edição, a gente localiza, substitui e localiza elementos do documento, tá? Localiza texto e aqui elementos. Beleza? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. Então a gente vai lá no documento em branco para ver como funciona, tá? Então a gente vai chegar aqui na guia arquivo. Esse é o layout, as ferramentas são todas do lado aqui, é a única guia que se apresenta assim, tá bom? E logo de cara a gente vai encontrar aqui a ferramenta informações de proteção, inspeção e versões, tá? De documentos deste documento ou de documentos do Word. E aqui propriedades, tá bom? Lá o tamanho, quantas páginas, quantas palavras e tal, tempo de edição, a gente encontra muitas coisas aqui, títulos e tal. Aqui data relacionada, data que foi, né, modificado ou criado o texto, tá? Impressão, e aqui a personalização, né, relacionadas, no caso aqui o autor, né? A gente vai encontrar quem está fazendo. Quando você fizer um login no Office, você vai encontrar seu nome aqui de usuário, tá? Aqui a ferramenta novo, você pode abrir um documento em branco ou documentos já preparados pelo Word, ou seja, você vai encontrar ele tudo pronto já, só vai precisar inserir só a informação. É bem fácil, bem básico. Tem desde currículo, carta de apresentação, folheto, calendário, tem bastante coisa aqui, bastante opção para você
já encontrar e ganhar tempo, tá bom? Mas a gente vai aprender aqui a personalizar isso, tá? Não são só esses que estão aqui, a gente consegue encontrar aqui uma grande variedade de opções de documento. Ferramenta abrir, a gente vai encontrar aqui uma grande variedade de documentos já feitos, já abertos com o Microsoft Word, tá? O editor de textos Word, tá bom? Para você reeditar, para você modificar alguma coisa ou mudar o formato dele, tá? Aqui em salvar como, a gente vai ver que existem aqui as opções de você salvar o arquivo em locais diferentes, tá bom? Ou até renomear, trazendo um arquivo já e quer usar ele como modelo, você abre ele de novo, salvar como, você muda o nome dele, né, no título do teu arquivo, para você renomear ele e fazer uma nova, né, um novo documento, tá bom? E aqui você pode escolher o local que você vai salvar, tá? Aqui em imprimir a gente vai conseguir configurar a impressão do documento, no caso aqui não está aparecendo nada, que o documento está em branco, mas você pode configurar desde, né, o número de cópias, qual a impressora que você vai enviar, quantas páginas, orientação, qual o tamanho da página, tipo de margem, tudo aqui na hora da impressão, tá bom? Aqui em compartilhar e exportar, que é a mesma função praticamente, a gente vai compartilhar com algumas pessoas, grupos de e-mail, né, postar num blog ou então salvar em formato PDF, que é aquele formato fechado, que não pode haver edição, tá bom? Aqui a gente encontra a opção fechar o programa, aqui a opção de contas, a gente pode variar de contas da Microsoft, e aqui opções são recursos mais avançados, tá? E aqui na página inicial a gente vai encontrar ferramentas para literalmente editar todo o texto, todo o documento de texto, tá? O primeiro grupo aqui é a área de transferência, tá bom? A gente pode transferir para um elemento, por exemplo, a formatação que a gente aplicar para ele. A gente pode copiar e colar uma frase, uma palavra em outra parte do documento, tá bom? Ou um elemento, tá legal? Aqui em fonte a gente consegue alterar a fonte, alterar o tamanho da fonte, a gente consegue mudar a cor do texto, realçar o texto, né, com negrito, itálico, sublinhado, são ferramentas bem importantes, tá? Aqui em parágrafo a gente vai conseguir mudar a orientação do texto, a organização do texto no documento, tá bom? Aqui em estilo, a gente vai conseguir aplicar já uma edição pronta no Word, tá bom? Já está tudo pronto, cor, fonte, né, tamanho, tudo no esquema já, uma opção que você tem. E aqui em edição a gente vai encontrar a ferramenta aqui, ó, localizar, substituir ou selecionar algum elemento do texto, palavra, algo do tipo, tá bom? Beleza? Então a gente vai entender um pouquinho como funciona isso, tá? Eu vou aqui inserir a palavra informática só para a gente conseguir visualizar como vai funcionar essa ferramenta, tá? Eu falei para vocês aqui a ferramenta a área de transferência. Então eu escrevi a palavra informática e eu vou usar aqui a ferramenta copiar, tá? O que ela faz? Eu consigo copiar essa frase e eu consigo depois colar em outra linha e replicar. Se eu fosse usar a ferramenta, vou selecionar a primeira linha aqui, recortar, ele recorta essa palavra e cola em outro espaço. Ele remove aquela que estava lá em cima, tá? Então muito cuidado quando for recortar ou copiar, é bem diferente. E o pincel de formatação eu vou explicar daqui a pouco para vocês como funciona, tá bom? Aqui no grupo fonte a gente consegue alterar a fonte do texto, por exemplo. A fonte padrão do Word é a Calibre tamanho 11, tá? Então essa é a primeira. Mas se eu quiser alterar aqui na segunda linha, eu posso selecionar a palavra, vir aqui na ferramenta fonte e procurar, por exemplo, a Arial, que já vem também no programa, tá? E alternar, olha lá como ela fica diferente. Só para ratificar aqui para vocês, cada fonte possui um estilo diferente. Ela tem uma serifa, que é aquele traçadinho embaixo, ela não tem serifa, ela é mais redonda, ela é itálica. Tem várias fontes, tá? São milhões, tá bom? A gente pode alterar também o tamanho, ó. A gente pode manter a calibre, mas alterar o tamanho. Ao invés de 11, eu posso alterar aqui na ferramenta tamanho da fonte, tamanho 20, por exemplo. Dá para alterar aqui também, tá? A gente também tem dois atalhos, na verdade, tá? Esses azinhos aqui, ó, são atalhos para o tamanho, para aumentar o tamanho da fonte ou para diminuir, tá bom? Eu particularmente uso bastante ele.
Aqui a gente tem a ferramenta maiúscula e minúscula, a gente pode alterar aqui se a palavra vai ficar com todas as letras maiúsculas, todas minúsculas, se vai só as iniciais, se vai alternar, né? Fica uma coisa meio maluquinha aqui, né? É muito útil para quem precisa ganhar tempo também aí e conseguir editar o texto, tá bom? Aqui embaixo a gente encontra ferramentas para evidenciar. Ó, negrito, itálico, sublinhado. Você vai dar um destaque diferente ao seu texto. A negrito, ele vai deixar o seu texto com uma espessura maior, tá? Grossura maior. O itálico vai evidenciar inclinando o texto e o sublinhado vai criar um traço embaixo, tá bom? Para evidenciar. O taxado, mesma coisa. Geralmente a gente usa aqui em contrato, que é quando você quer suprimir aquele trecho, não vai existir mais. E aí você usa o traçado, tá bom? A gente encontra aqui também ferramentas de estilos diferentes. Ó. A gente vai encontrar aqui efeitos de texto e tipografia, tá? Efeitos artísticos, usando sombreamento, né? Espelhando o texto e tal. É bem interessante, porém tem que tomar muito cuidado com o uso em documentos oficiais, tá? A gente vai encontrar aqui embaixo também a ferramenta realce de texto, tá? A gente vai usar, é tipo um marca-texto, basicamente, para evidenciar uma parte importante do seu texto, tá legal? E por fim a gente vai encontrar aqui o Azinho, que é a ferramenta para alterar a cor do texto, tá bom? Se a gente for alterar, a gente vai buscar aqui no Azinho, tá? Para alterar a cor do texto, a cor padrão é preta, a gente pode alterar para outras cores diferentes, tá bom? Bom, aqui é o espaço onde a gente vai formatar sempre os textos, vai editar, tá? Cor, tamanho, fonte, tá bom? Só que assim, o pincel de formatação, lembra que eu falei para vocês? Ele vai copiar a formatação. Então, eu formatei, por exemplo, essa palavra informática. Eu quero replicar na linha de baixo ou em uma outra linha do documento. Pode ser um título, por exemplo. Então, eu venho aqui no pincel de formatação, eu clico nele, tá? Ele vai até mudar meu ícone, olha lá como ele vira. Ele vira tipo um pincelzinho, né? Eu vou selecionar a palavra de baixo e... tcharam! Olha lá, da hora, né? Ele vai copiar a formatação. Para você não ficar copiando a formatação, fazendo um por um, 1000 vezes, você vai, seleciona aquela formatação, pode ser um título, por exemplo, e pode aplicar em todos os outros títulos do seu documento. Beleza? Tranquilo, né? E aqui a ferramenta parágrafo. A gente vai ficar nesse grupo aqui hoje, viu? Então, parágrafo, a gente vai encontrar o seguinte, a posição do texto, a orientação dele, tá? A posição padrão é alinhada à esquerda, tá? Sempre à esquerda. Ele vai ficar alinhado numa linha imaginária aqui, né? Que fica na nossa régua aqui, uma margem esquerda da folha. Você pode alternar, tá? Aqui nesse tracejado para centralizar o texto ou colocar ele à sua direita. Também tem a opção justificar. O que ele faz? Ele vai alinhar o texto todinho, a frase toda, o parágrafo todo, em duas margens aqui retinhas, à esquerda e à direita, tá? Vai ficar bem bonitinho. Inclusive as famosas, né, normas da ABNT são basicamente dessa forma, tá? Beleza? A gente pode também aplicar aqui marcadores para conseguir organizar melhor nosso texto, tá? Que pode ser em símbolos, letras, números. Esse aqui é lista, tá? Muito usado para sumário, tá bom? Quem faz trabalho em escolar ainda vai usar muito. A ferramenta recuo, diminuir recuo da margem, tá? Da página, ou aumentar recuo, tá aqui do lado, tá? Ele vai aumentar o recuo do texto em relação à margem, tá bom? A gente vai encontrar também aqui a ferramenta sombreamento. A gente vai aplicar uma cor específica, não na palavra, mas em toda a linha da frase, tá? Olha que interessante, né? Como fica. Também para evidenciar um título, algo assim do tipo. E por fim aqui, bordas, tá? A gente pode aplicar bordas na palavra ou, no caso aqui, em toda a linha, tá bom? Beleza? São algumas ferramentas que a gente vai ver aqui e vai usar, tá? A prática agora nossa vai ser a seguinte. Lembra aquele texto que a gente digitou, o Sérgio Vaz? A gente começou? Eu vou mostrar um pouquinho como funciona ele, tá? Essas ferramentas aqui, principalmente o grupo fonte e o parágrafo aqui na edição do texto. Então vocês foram lá, digitaram esse texto lá no WordPad ainda. O formato dele é similar ao formato do nosso querido Word, a extensão, tá? Só para recordar, é este texto aqui, tá bom?
dessa forma a formatação dele. A gente precisa colocar ele igual. Então só vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui para a gente conseguir ver como ele está, tá bom? Sem formatação nenhuma, tá? Só digitado, todo escrito. Então a gente vai aplicar aqui as ferramentas, tá? De edição, tá? E de orientação no grupo fonte e parágrafo. Para começar, o título, tá bom? Novos dias. Ele está numa cor diferente, ó, cor verde. Então a gente vai selecionar aqui e vamos lá na guia de ferramenta página inicial, no grupo fonte. A gente vai procurar a ferramenta cor da fonte, tá? A gente vai clicar no azinho aqui e vamos procurar a cor verde, tá? Cor verde. Só que ele tem mais uma evidenciação, ó. Ele está em negrito. A gente vai procurar o ícone N negrito. A gente aplica nele. Olha lá, nosso título agora está formatado. Beleza? Lá no grupo fonte. As duas linhas abaixo é uma citação, tá bom? Então a citação geralmente a gente separa, tá? Por uma linha e coloca em itálico para a gente identificar que é a citação de uma pessoa. Então a gente vai aqui agora selecionar essas duas linhas. A gente vai copiar aqui, ó, a mesma formatação. Vamos procurar a ferramenta itálico. Então a gente vai lá na guia de ferramenta, página inicial, no grupo fonte, a ferramenta itálica que tem o símbolo do I, tá bom? Clicando aqui, ó, o que acontece? Ele fica assim bonitinho, tá bom? Inclinado, tá? Até aqui, tudo bem. A formatação do nosso texto tá toda, tá? O parágrafo todo à esquerda, então já está padronizado, como o Word já orienta pra gente. A gente vai lá para o final, aqui o trecho Feliz Todo Dia, tá? Ele está aqui em negrito. A gente vai selecionar, vamos lá na página inicial, no grupo fonte, ferramenta negrito, que é o N. A gente vai selecionar, olha lá, bonitinho, lindinho, tá bom? E por último a gente vai só editar aqui o nome do autor, o poeta Sérgio Vaz. Ele está aqui alinhado à esquerda, tá? E aqui no nosso texto ele está alinhado à direita, tá bom? E está em itálico. Então a gente vai selecionar só o nome dele. A gente vai na página inicial, no grupo fonte, vamos aplicar o itálico, que é a ferramenta do ícone I. E por fim a gente vai agora sim, no grupo parágrafo, tá? Aqui as opções que a gente vai encontrar, tá? O alinhamento à esquerda, centralizar, à direita e justificado. A gente vai clicar aqui no alinhamento à direita para colocar na margem à direita. Clicando aqui, alteramos, tá bom? O nosso alinhamento para a direita do título. Geralmente nome de pessoas, autores, de texto, jornalistas sempre vão aqui, tá bom? Datas, sempre vão para cá. A linha de assinatura, coisas do tipo. Beleza? Esse aqui foi uma forma mais fácil de aprender, tá bom? Uma forma mais fácil de conseguir entender como funciona aqui essas ferramentas. Na próxima aula a gente vai ver um exercício muito tranquilo para correção, né? Como o Word ele corrige, né, a ortografia, acentuação, e a gente vai também usar ferramentas do grupo fonte e parágrafo lá na guia de ferramentas página inicial, tá? Para entender como hoje ajuda a gente a construir textos e evidenciar eles de forma melhor. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa breve explicação. Tiver alguma dúvida, por favor, não fiquem tímidos, né? Vão lá no canal, vem aqui no canal de Santa Úrsula, né? Pergunta, tá? Faz comentário pra eu possa entender que vocês estão entendendo ou não, se tem alguma dúvida, tá? Para que eu possa na próxima aula responder a dúvida de vocês ou trazer uma nova estratégia para vocês entenderem, tá bom? Então, quem puder e conseguir, abre o Word em casa, dá uma praticada, busca um texto, procura lá o poema Novos Dias do Sérgio Vaz para editar, ou outro texto, uma música, aquilo que você achar legal, e dá uma fuçada nas ferramentas da página inicial, tá bom? E do grupo parágrafo, beleza?
Tá legal? Então, galera, fiquem com Deus e até a próxima aula.